quando o pecado é uma questão de decisão e não de natureza. A palavra de Deus diz no livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 2, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No versículo 12 ele diz, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pare um pouco e pense comigo. Essa carta do apóstolo João estava sendo escrita e destinada a cristãos, a pessoas que eram como Cristo, a pessoas que já haviam nascido de novo, que tiveram o coração transformado por meio do novo nascimento, em cumprimento ao que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26, onde Deus prometeu tirar o coração de pedra, que é uma referência ao coração endurecido pelo pecado, e colocar uma nova natureza, ou um novo coração, que é o coração que ele chama de carne. Embora usando uma linguagem figurada, mas é a verdade de que isso estava ou era parte do plano de Deus. Em Jeremias 17, no verso 9, diz que o coração é enganoso. Mas, na verdade, o coração era enganoso. Jeremias foi escrito antes de Ezequiel. Até o momento em que foi escrito isso, o coração era enganoso. Mas Deus inspira um homem para escrever que chegaria o tempo em que esse coração enganoso seria removido, ele seria tirado e um novo coração seria colocado, que era o coração de Deus, ou seja, a natureza de Deus dentro do homem. E então o homem passaria a viver a partir dessa nova natureza, que já não era uma natureza de pecado, de morto espiritual, mas era a própria vida vindo dentro do homem. Era o homem saindo de um estado de morto espiritual para vivo espiritualmente falando. A palavra de Deus diz no livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, no versículo 14, que nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Passamos da morte espiritual, o estado em que nos encontrávamos, tínhamos uma natureza de pecado, mas graças a Deus que Ele nos libertou dessa maldição, dessa condição em que o nosso coração era um coração enganoso e agora temos uma nova vida. Por isso João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E isso diz respeito à própria essência, à natureza de Deus. Interessante que esse amor, que é Deus, hoje mora em nosso coração. Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Sendo assim, nós temos uma nova natureza e podemos viver a partir dessa nova natureza, contanto que nós conheçamos o que a palavra de Deus diz e comecemos a desfrutar dessa realidade que nós somos por dentro. Por isso que eu no começo disse, quando o pecado é uma questão de decisão e não de natureza. Com base no livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o apóstolo João chama aqui a nossa atenção dizendo, estas coisas vos escrevo. Que coisas? O que ele vem dizendo no capítulo 1. Ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Em outras palavras, era possível viver sem pecar. Estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Essa palavra para significa finalidade. Eu estou escrevendo isso com a finalidade de vocês não pecarem. Preste atenção nessa pequena palavrinha. Se, no versículo 2, se alguém pecar. Ele não disse quando alguém pecar. Ao dizer se alguém pecar, ele estava dizendo que era uma condição, ou seja,
Era possível pecar e era possível não pecar. Quando ele diz se alguém pecar, diferente de quando alguém pecar, porque se ele dissesse quando alguém pecar, ele estaria dizendo eu espero que vocês pequem. Esse quando é um advérbio de tempo, então ele estaria dizendo eu espero que vocês pequem. Mas ele diz se, colocando uma condição que era possível pecar e era possível não pecar, contanto que nós considerássemos o que ele já havia falado. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, aquilo que ele estava escrevendo no capítulo anterior era exatamente para que eles não vivessem uma vida de pecado. Resumindo, a palavra de Deus, ela nos foi dada para nós vivermos uma vida de comunhão, de consagração, de santidade e assim não pecarmos. É a maneira número 1 de Deus guiar os seus filhos. Por isso, o livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a palavra é lâmpada para os pés, significa que ela ilumina o lugar onde eu estou pisando. E se ela é luz para o caminho, significa que ela ilumina o lugar por onde eu vou andar. Se a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, significa que ela é lâmpada iluminando o lugar onde eu estou pisando e os lugares por onde eu irei pisar. De uma forma resumida, a palavra ilumina o meu presente e ilumina o meu futuro. Se eu tenho o meu caminho iluminado e o lugar onde eu estou pisando, a minha pergunta é: por que cair? Se eu estou vendo onde eu estou pisando. Então, se eu cair, é porque eu decidi cair. E como pecar ou pecado significa errar o alvo, você está no caminho que é Jesus. E quando você sai do caminho, você decidiu sair do caminho. Se você se afastou do Senhor, se você decidiu voltar a viver as práticas do mundo, é uma questão de decisão. Não querendo ser insensível para as razões que levaram você a se desviar, a tomar a decisão que tomou. Todos nós temos a nossa estrutura. Todos nós temos momentos de altos e baixos, ou pelo menos a maioria, mas não é esse o foco. Não é essa a questão. A questão é onde nós estamos construindo a nossa vida. As tempestades que surgem, as adversidades, os problemas, as aflições, a Bíblia nos instrui que viriam para combater a nossa casa. Mas a nossa vida, ela precisa ser edificada sobre a palavra. Isso nos fará resistir às tempestades, porque iremos criar raízes nela. E uma vez que nós criamos raiz na palavra, nós somos alimentados por ela. Então é possível vivermos uma vida, mesmo levando tantas pancadas da vida, ainda assim nós não cedermos, porque os nossos olhos não estão nas circunstâncias que nós vemos, mas naquilo que cremos. Por isso o justo vive pela fé e não pelo que ele vê. Certo? Então, se alguém pecar, é diferente de quando alguém pecar. Quando ele disse se, ele estava dizendo é possível. Se ele estivesse dizendo quando, ele estaria dizendo eu espero que vocês pequem. Então, não se condene se você pecou. Existe alguém que é capaz de perdoar você. O livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós temos uma palavra que nos mostra o caminho. Nós temos uma palavra que nos ilumina e diz onde precisamos de mudanças. E o Espírito Santo, ele é o nosso amigo fiel e ele foi enviado para nos ensinar, nos fundamentar por meio da palavra que é a verdade, que vai trazer luz, revelação e nos tirar de condições em que nós nos encontramos muitas vezes por causa de decisões que tomamos no passado e muitas vezes ainda nos encaixamos nesse contexto de problemas onde somos mantidos presos, fortalezas, mas a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existe uma palavra que te levanta, que te sustenta, que te alimenta e é a tua provisão.
Pecar é uma questão de decisão e não necessariamente de natureza. Dentro de você está uma semente divina. Você tem uma natureza nova e você pode andar em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a semente divina está dentro dele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Onde está escrito isso? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Uma vez que você tem a nova natureza e você começa a conhecer essa nova natureza, que é o poder que foi dado a você de ser feito filho de Deus e que é o mesmo poder que te ajuda a andar como filho de Deus, você vai se levantar por dentro e vai começar a dominar sua carne, que tem vontades contrárias à vontade de Deus. Deus te deu essa palavra e Ele quer levantá-lo hoje. Ele quer despertá-lo hoje. Se você está vivendo uma vida de tomar decisões certas e decisões erradas, permita-se ser influenciado pelo Espírito Santo, persuadido nas áreas em que você precisa de ser persuadido, lapidado, ajustado, tratado. Deus te ama e Ele tem grandes planos para a sua vida. Ele tem planos de prosperidade e não de mal para dar o fim que você deseja. Pecar é uma decisão. Andar na palavra também é uma decisão. A melhor escolha é você andar no Espírito, andar na palavra, andar em Deus e desfrutar da paz que excede todo o seu entendimento e que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.